Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Hoje nós damos continuidade na série do ano, a Jornada do Peregrino. E o texto da nossa reflexão de hoje está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, verso 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35. Marcos 4,35 nós lemos assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele, Jesus, aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de maneira que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento aquietou-se e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu gostaria que você pudesse voltar no versículo 38 comigo. Versículo 38 diz assim, lemos todos juntos: Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Se você está nos visitando hoje aqui, eu quero te dar um mínimo de contexto para você poder se engajar no que está acontecendo aqui. Esse ano nós estamos trilhando uma série de reflexões intitulada A Jornada do Peregrino, inspirados pelo clássico de John Bunyan, O Peregrino. Esse ano nós estamos cobrindo 50 episódios da vida de uma personagem chamada Daniel Petrucci. Daniel Petrucci não existe, ele é apenas uma persona aqui da nossa cidade. E o Daniel, ele faz uma peregrinação na cidade de São José dos Campos, no bairro do Aquários. Nos últimos episódios, a gente viu o Daniel se envolver com aquilo que nós chamamos de roda viva, que é essa cultura de escala da nossa região, que é gastar mais, trabalhar mais, ganhar mais, trabalhar mais, se esforçar mais. E quanto mais a gente gira essa roda viva, menos descanso, menos vida interior, menos relacionamento, mais solidão, mais cansaço. Como resultado, no episódio passado, o Daniel, ele viveu uma coisa esquisita. Ele se preparava para uma reunião, foi esperar na padaria que ele gosta, e ele simplesmente dorme sobre a mesa. É acordado por uma criança que lhe pergunta assim: Você está cansado ou você está muito triste? No episódio de hoje, o Daniel continua cansado. Ele continua exausto, mas ainda não desistiu da lógica de escalada. E ele continua pressionando o corpo dele durante 12, 13 horas de trabalho por dia, todos os dias, numa jornada tripla de trabalho. Só que agora ele começa a pensar em como sair dessa equação que é esforço, cansaço, repetição, cansaço, longas horas de trabalho. Ele começa a pensar o seguinte, que ao invés de diminuir a velocidade da máquina, ele pode colocar mais energia na máquina. Então ele vai fazer uma série de leituras e de consultorias para como se tornar um indivíduo mais energizado. E ele então começa, a elaborar um programa completo. Ele vai ao médico, faz check-up, começa a suplementar a alimentação, vai para a academia, começa a fazer higiene do sono, e ele começa a fazer uma série de coisas, porque eu não posso diminuir a velocidade, eu tenho que aumentar a capacidade da máquina de entrega. E numas primeiras semanas que o Daniel faz isso, exercício físico, alimentação melhor, essa coisa toda, tudo isso começa a ser bom para ele, porque ele perde peso, ele começa a ter mais vitalidade, mas assim que o corpo dele vai tendo mais energia, ele vai comprometendo essa energia com mais trabalho. À medida em que ele vai se tornando cada vez mais atento e mais energético, ele vai abraçando ainda mais frentes na tentativa de diversificar o seu negócio.
E tudo aconteceu num dia quando ele estava muito, muito cansado. Não tinha conseguido ir para a academia de manhã. 20 horas, ele fecha o notebook, coloca as coisas dentro da mochila e ele começa então a sair do escritório. Eu não sei se você já teve essa sensação de estar tão cansado que a sua cabeça parece assim oca, aérea, sabe? Aquela sensação assim um pouco esquisita e um pouco aquele sentimento, aquela sensaçãozinha de labirintite. E o Daniel falou assim, não, eu preciso, né? Como todo aquariano, ele tem nervos de aço. Então ele pega as coisas dele e vai para a academia. Quando todo o bom senso dizia que ele tinha que ir para casa tomar um banho e dormir, ele pega as coisas e vai para a academia. E a última coisa que ele se lembra é de ter feito um alongamento, colocou os fones de ouvido e ligou a esteira. Essa é a última coisa que ele se lembra. Porque ele acorda assustado num lugar que ele não conhece, num lugar branco e todo iluminado. E antes que você pense que o nosso personagem principal morreu e que nós estamos numa versão gospel de Game of Thrones, ele acorda no Vivale. Acorda no Vivale, assustado, num quarto de hospital, e o seu bom amigo Miguel sentado numa cadeira. Ele acorda um pouco assustado, Miguel intervém, calma Daniel, tá tudo certo, tá tudo bem. Ele fala, onde é que eu estou? Cara, você está no hospital. E o que aconteceu comigo? Por que eu estou no hospital? Ele fala, Miguel saca um celular do bolso e reproduz para ele um vídeo da câmera de segurança da academia. Nesse vídeo, o Daniel começa a fazer uma corrida, corre 2 minutos e tem um apagão repentino sobre a esteira. A esteira o joga para trás, ele bate a cabeça violentamente no chão, depois de alguns segundos começa a aparecer uma poça de sangue no chão. Daniel leva a mão à cabeça enfaixada, dolorida. Ele caminha lentamente até o banheiro, lá ele vê escoriações, vê um rosto meio arroxeado. Ele volta para a cama com aquele aventalzinho de hospital, sabe? Que não é muito discreto, diga-se de passagem. Ele senta-se na cama e ele pergunta para o Miguel, Miguel, mas que dia é hoje? O que aconteceu? Olha, Daniel, você caiu na academia anteontem. Você passou pela sutura e você dormiu 36 horas. Nós perguntamos para os médicos se eles tinham sedado você, mas você não tinha sido sedado. Eles disseram que você estava dormindo por puríssima exaustão física. E que disseram que eu deveria ficar aqui e apenas esperar você acordar. Eu dormi quase um dia inteiro, sim. Então quem fez aquela reunião com o cliente de Jundiaí, meu Deus, o que aconteceu? Cadê meu celular? Cadê meu computador? Onde está minha agenda? Pelo amor de Deus, como é que vocês deixaram isso acontecer? Miguel olhou longamente para os olhos do seu amigo Daniel. E perguntou, Daniel, você acha mesmo que essa é a pergunta certa a ser feita agora? Você acha que essa é a coisa mais importante para a gente conversar agora? Daniel, todos nós estamos preocupados com você. Por que é que você está fazendo isso com você mesmo, Daniel? O que está acontecendo? Tem alguma coisa que a gente não sabe? Daniel ficou sentado na cama sentindo 2 coisas. Em primeiro lugar, muita raiva por estar sendo confrontado por alguém. Porque ele não é do tipo que gosta de ouvir a verdade. Assim como muitos de nós. A segunda coisa que ele sente é vergonha, porque ele sabe, lá no fundo ele sabe, que ele vinha violando os limites do seu corpo durante muito tempo. E agora as primeiras faturas disso começavam a chegar. Quebrando o clima estranho que ficou entre os dois, o Miguel faz uma pergunta que é, Daniel, posso orar com você antes de ir embora? Daniel simplesmente assente com a cabeça, o Miguel faz uma oração breve, pedindo para que Deus cuide, restaure. Daniel sente uma paz pequena, mas relevante naquele momento. O Miguel sai pela porta e o Daniel começa a pensar um pouquinho comparativamente entre a vida dele próprio e do seu amigo Miguel, que é um cristão. Porque o Miguel também trabalha firme, ele é o colaborador mais dedicado daquela empresa, ele é o cara que faz as entregas mais importantes. Mas pensando bem, o Miguel nunca está nessa correria louca. Ele sempre se move com constância, ele faz entregas, ele se esforça, o compromisso dele é notável, mas ele nunca está nessa neura, ele nunca está nesse desespero, ele está sempre assim, ele vai entregar.
ele vai trabalhar, ele vai se esforçar, e está tudo bem. E o Daniel começa a comparar um pouco o seu estado de agitação e de frenesia, o ativismo da sua própria vida, com a vida do Miguel, e ele começa a perguntar assim, será que é porque ele é crente? Será que é porque ele é cristão? Será que a fé dele traz alguma diferença para ele na maneira como ele vê o trabalho? E o Daniel fica ali dançando com as questões na cabeça, porque lembre-se, ele é um ser pensante. O Miguel sai pela porta. A grande questão é que no final dessa história, o Miguel sabe e entende uma coisa que o Daniel não sabe. E talvez se ele sabe, como um cristão nominal que ele sempre foi, ele não entende. Ele não entende o que significa ser um ser criado por Deus com um corpo. Miguel tem uma teologia do corpo que o ajuda a processar e a interpretar de forma mais balanceada e equilibrada as demandas da vida como um todo. E eu queria que você olhasse para esse texto especialmente comigo hoje à noite. Porque esse texto que nós lemos, ele é sempre aquele texto que nos chama a atenção, porque é óbvio, né, o que chama a atenção nesse texto. Jesus se coloca de pé num barco e dá ordens aos elementos. E isso é a coisa mais louca do mundo. Imagine alguém que é capaz de dar ordens aos elementos e de ser obedecido. Isso é estarrecedor nesse texto. Mas tem alguma coisa nesse texto que pode passar quase desapercebido e que é uma curiosidade. Tem um elemento nesse texto que é um elemento curioso. E se eu fosse fazer uma trivia o que é que tem nesse texto que não tem em nenhum outro lugar de toda a Bíblia? Você sabe? O que é que tem nesse texto aqui que não tem em nenhum outro lugar da Bíblia? O fato de que existe um registro textual de que Jesus está dormindo. Nós sabemos que Jesus era, como diz a nossa ortodoxia cristã, ele era vero homo, vero deo, ou seja, totalmente homem, completamente homem, essencialmente homem, totalmente Deus, essencialmente Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Nós podemos intuir que Jesus, como todo ser humano, igual a nós, em tudo, exceto no pecado, ele dormia. Mas o único texto da Bíblia que diz que Jesus está dormindo é esse daqui. É o único. E Jesus está dormindo sob condições muito interessantes, no mínimo exóticas. Vamos lembrar um pouco, né? Os discípulos estão vindo de uma longa jornada de pregação e de intenso ministério. Jesus diz assim, vamos entrar no barco, vamos para o outro lago do Lago de Genezaré. E eles começam a fazer a travessia. O Lago de Genezaré é uma massa de 12 por 7 quilômetros de extensão de água, e que era circundado por uma cadeia montanhosa que tinha uma espécie de funil que desembocava no lago. Então, o mar de Genezaré, o mar da Galileia, se você preferir, era conhecido por ter um temperamento intempestivo. Era bem possível que você começasse uma navegação agora para daqui a meia hora enfrentar águas bravias. Ou seja, era um lago um pouco imprevisível. Mas lembre-se também que esses pescadores que estão aqui no texto, eles viveram a vida inteira no lago. Conheciam os ritmos do lago e conheciam os padrões do lago. E eles ficam assustados com a tempestade. Marcos usa a palavra mega para se referir à tempestade. Mega, do grego, muito grande, massivo. Então era uma grande tempestade se abatendo sobre o barco, a ponto dos discípulos começarem a desesperar da própria vida. Então eu quero que você use sua imaginação redimida para se colocar nessa história. Porque a gente começa a fazer uma navegação tranquila, todos estão sorrindo e comentando dos frutos do ministério do dia, todo mundo animado, uma tarde bonita, legal. De repente, o céu começa a se fechar, ventos começam a soprar e o mar começa a bater o barco. Daqui a pouco uma chuva, um temporal e começamos a ter água no barco. Então, alguém fala assim, gente, pelo amor de Deus, vamos pegar os remos, para a gente poder chegar do outro lado rápido. Então você pega o remo e começa a se esforçar, e aí o Hugo pega o remo e começa a se esforçar, e o João também, e todo mundo naquele frenesi, e aquela agitação, e água entrando, e a coisa não melhora, o barco não sai do lugar. De repente, no meio de toda aquela trabalheira montanhosa, daquela agitação, alguém faz uma pergunta. Que pergunta? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Onde é que está Jesus? E aí foram catar Jesus. Jesus tinha pegado uma espécie de uma poltrona,
era uma espécie assim de um travesseiro que era destinado ao cara que se sentava lá no leme, lá na parte de trás do barco, pegou aquilo, uma almofada, colocou a cabeça na almofada e estava dormindo placidamente no meio de tudo aquilo. Imagine o que essa cena significa, o contraste do trabalho braçal frenético dos discípulos de um lado, com o sono repousante de Jesus por outro. Dizem as más línguas que ele roncava um pouco. Dormindo, cara, tranquilo. Alguém pegou um punhado d'água assim, já do fundo do barco, já chapiscou na cara dele e falou: Jesus, acorda aí. Você não vai se importar com o fato da gente morrer? Jesus acorda e dá ordens aos elementos. Mas eu quero que você preste atenção nessa cena. O contraste entre a agitação dos discípulos, o trabalho dos discípulos e o fato de que Jesus estava dormindo serenamente na parte de trás do barco. Pergunta de $1 milhão para valorizar a pergunta. Por que é que Jesus estava dormindo? Porque ele estava cansado. É bem simples assim. Você pode notar como Jesus lida com a sua corporalidade, como ele lida com a sua humanidade de uma forma totalmente sem neura. Ele está cansado, ele vai fazer o quê? Ele vai dormir. Mas alguém pode argumentar, mas isso não é hora de dormir. Mas Jesus contra-argumenta e fala assim: mas é o que eu preciso, é o que meu corpo precisa agora, eu estou cansado, eu vou dormir. Mas não é de noite ainda, Jesus. Não importa. Mas Jesus, os outros estão trabalhando. Você deveria trabalhar também. Não, eu já fiz o meu trabalho. Ninguém precisa trabalhar o tempo todo. Eu posso ir dormir, eu estou autorizado a dormir. E Jesus deita e dorme. Sem nenhum tipo de culpa, sem nenhum tipo de embaraço, sem nenhum tipo de neura. Ele simplesmente dorme. E isso nos ensina sobre 3 coisas que eu quero compartilhar com você no final dessa reflexão sobre o corpo. Em primeiro lugar, eu quero que você pense um pouquinho sobre o lugar do corpo na cosmovisão cristã, na nossa fé, o que significa sermos seres físicos. Tim Keller reflete sobre isso em vários dos seus livros, no fato de que nas religiões orientais, em todas elas, o corpo é uma ilusão. O corpo não é o que você é. Você é a sua alma, você é o seu espírito. E o corpo é quase que um acidente. Na verdade, ele é quase que um obstáculo, uma prisão e um entrave à espiritualidade. Porque em toda essa espiritualidade oriental, a importância sempre é da alma transcender o corpo. E nós vemos o mesmo padrão nos escritos socráticos platônicos. Na filosofia grega clássica, o corpo também é visto com bastante desprezo. Porque a alma importa, o espírito importa, o corpo não importa. O corpo é aquela casca que a gente deixa para trás quando a gente morre, quando a alma ela se envolve num processo de quase que de liberação do corpo, de libertação do corpo, quase como num processo de desaprisionamento do corpo. E isso também está no kardecismo moderno. No kardecismo moderno, o corpo também não importa, o que importa é a alma. O que importa, a essência do indivíduo, é a alma, é o seu espírito. Mas se você for ver o que os cristãos pensam sobre o corpo, nós vamos ver uma posição extremamente diferente e totalmente oposta. Sabe por quê? Porque nós vamos ver que o ser humano foi criado essencialmente a partir de um punhado de barro, matéria física, e Deus então sopra nele o seu sopro de vida, ruach, que quer dizer espírito, e ele se torna uma alma vivente. Dentro de todas as coisas que Deus havia criado, você tem animais físicos do lado de cá, você tem seres celestiais que são seres espirituais do lado de cá, e no meio, unicamente o homem como um ser que é físico e espiritual ao mesmo tempo. O homem é o único ser físico e espiritual ao mesmo tempo. Então os apóstolos, os reformadores, as confissões reformadas vão dizer claramente: Jesus veio no corpo, viveu no corpo, foi ressurreto com o seu corpo, glorificado no corpo, para reafirmar aquilo que Gênesis já disse, que a eternidade futura para todos nós é uma eternidade aonde? No corpo. O corpo não é um veículo que vai ser deixado para trás, não é um invólucro que vai ser desfeito. Nós somos o nosso corpo,
Nosso corpo é parte essencial da criação de Deus. E quando Deus termina de criar tudo, Ele diz: tudo isso que eu criei é muito o quê? Bom. Nós somos criados com um corpo. Então você vai ver que, de maneira geral, nós cristãos temos um respeito pelo corpo, uma visão do corpo que não é partilhada de nenhuma das outras religiões. E isso é muito importante, sabe por quê? Porque no último século, nós cristãos estamos redescobrindo o lugar do corpo na nossa teologia. João Paulo II, Karol Wojtyla, se você preferir, ele escreveu uma série de catequeses sobre a espiritualidade e o corpo, que ficaram conjuntamente amalgamadas sob um título que é Teologia do Corpo. E desde então, teólogos evangélicos também têm publicado enfaticamente sobre o corpo. Nancy Pearcey, escrevendo Ame o Seu Corpo. Greg Ailison, escrevendo o livro Encarnados. O que Deus tem a dizer sobre os nossos corpos. Sam Allberry. Todos eles, teólogos protestantes, escrevendo sobre o lugar do corpo numa teologia cristã. E por que isso é tão importante para nós agora? Porque eu quero falar em segundo lugar do nosso corpo numa cultura tão workaholic como São José dos Campos. Pense um pouco sobre isso comigo. Jesus seria desqualificado na nossa cultura. Porque na nossa cultura, descansar enquanto os outros trabalham é sinal de preguiça, de fraqueza e de indolência. Imagine só que você está numa empresa e existe uma crise na bolsa e a sua empresa é uma operadora financeira. E está todo mundo trabalhando freneticamente nos seus computadores e aquela agitação e pessoas se trombando no corredor. E alguém fala assim: oh, mas aonde está o chefe, hein? Você viu o chefe por aí? Preciso de uma informação do chefe. Busca-se o chefe aqui, busca-se o chefe lá, busca-se o chefe acolá. Alguém entra no escritório do chefe, o chefe não está lá, mas alguém ouve uma coisa diferente no escritório do chefe. Ouve um ronco. Fala assim: mas o que é esse ronco? O que está acontecendo aqui? E alguém vai caçar, o chefe pegou uma almofadinha, deitou debaixo da escrivaninha dele, sim, e está lá dormindo. Um sono pacífico dos justos e dos santos. O que você pensaria sobre o seu chefe nesse contexto? Você pensaria aquilo que eu vou dizer aqui em alto e bom tom. A gente pensaria que ele é um preguiçoso e um vagabundo. E que ele deveria estar trabalhando, porque todos estão trabalhando. Mas Jesus dorme sem neura no barco. E lembre-se que nesse contexto aqui ele é o chefe. Jesus está trabalhando. E Jesus seria desqualificado na nossa cultura joseense. Porque na nossa cultura joseense, se você está no meio de um projeto importante, mas você fica doente, você atropela o seu corpo. Toma uma série de remédios, engole qualquer coisa que o médico te dê e você volta ao trabalho. Se você está prestes a fechar um contrato, você não tira férias e sacrifica o feriado, porque o seu corpo é quase que um acidente no meio disso tudo. Ele é um empecilho, é um obstáculo. E por isso nós travamos um duelo com o nosso corpo. Nós brigamos com o nosso corpo. Você tem dor nas costas, ela cresce do incômodo para a irritação, mas nós continuamos abusando do nosso corpo. Sabe por quê? Porque em algum lugar da nossa cabeça nós dizemos que o meu corpo está me impedindo de atingir o que realmente importa. O que realmente importa é o sucesso. E eu vou ter que atropelar qualquer coisa no caminho para isso, inclusive o meu próprio corpo. Isso revela algo sobre a nossa visão do corpo na nossa cultura. O corpo como entrave, ou o corpo apenas como mero veículo, ou como mero invólucro. Ele não importa. Nessa cultura, o cansaço, ele é visto como uma fraqueza moral. Na nossa cultura, o descanso é visto como improdutividade, como desperdício de tempo. Porque nós vivemos nessa cultura em que o indivíduo justifica a si mesmo pelo trabalho, salva a si mesmo pelo trabalho, e sua performance é a sua identidade, então ele não pode parar. Sob hipótese nenhuma, ele não pode parar. O filósofo sul-coreano e professor da Universidade de Berlim, radicado na Alemanha, Bill Han, ele escreveu um dos livros mais importantes dos últimos 20 anos, Sociedade do Cansaço. Em Sociedade do Cansaço, ele pontuou o seguinte: nós vivemos numa sociedade que diz que nós podemos construir a nós mesmos por meio do trabalho e do sucesso,
e que a autorrealização é essa coroa de glória no final do processo da performance e do desempenho. Mas ele diz assim, na verdade o que acontece é que ao invés de autorrealização por meio da performance, nós estamos obtendo, e os dados mostram isso, autodestruição por meio da performance. Eu quero que você pense um pouco sobre a vida que os nossos tataravós levavam. Rapaz, acorde 100 anos antes do nosso tempo. E tudo o que um ser humano precisa fazer, basicamente ele tem que fazer com as próprias mãos. Vá lavar roupa, é na mão. Vá lavar louça, é na mão. Ninguém tem carro. Se você precisa ir daqui para o centro, você tem que ir a pé. Ou pegar um cavalo. E para pegar o cavalo, você tem que ir no pasto, você tem que pegar o cavalo. Tudo é esforço físico, tudo é esforço físico. Então nós vivemos num tempo em que nós temos máquinas trabalhando para nós o tempo todo. Você veio para cá, presumo que não foi caminhando, duvido. Um carro te trouxe aqui, uma máquina trabalhando por você. Você pega lá, acorda de madrugada, vai fazer uma mamá. Você pega assim uma mamá, coloca no micro-ondas, 30 segundos, pronto, acabou. Vai fazer isso há um século atrás, você tem que acertar o fogo, por isso você tem que fazer fogo. Porque não tem fogo. Aí depois você tem que acertar o ponto da água, porque frio demais a Sofia não gosta. E quente demais vai queimar a linguinha dela. Então você tem que acertar até o ponto da água, né? Tem alguns homens que são muito bons em fazer esse prato aqui na igreja, que é água morna. Muito bons. E fruta cortada também são ótimos. Agora eu quero que você pense sobre o fato de que nós temos máquinas trabalhando por nós o tempo todo. E os nossos tataravós chutariam uma hipótese que é: os nossos bisnetos vão ser gente descansada, que trabalha bem pouco e que tem uma vida leve. Hã? Nós somos a geração mais cansada que já pisou na face da terra. Nós nunca vimos um surto de burnout tão extenso e tão agressivo entre pessoas entre 30 e 40 anos como nós estamos vendo agora. Há 20 anos atrás você não ouvia falar de burnout. Hoje todo mundo conhece 3 a 5 pessoas que tiveram diagnósticos recentes. O que é burnout? Calcule as energias físicas como finanças. Você tem um punhado de dinheiro numa conta, todo mês entra um salário lá. E se você começa a gastar no mês mais do que o seu salário, você vai queimando o salário e mais um tanto de dinheiro da conta. Em algum momento você zera essa reserva. E em algum momento o banco te liga e fala assim, ó, deu ruim aqui. Deu ruim aqui, agora a gente vai ter que conversar, a gente vai bloquear, a gente vai ir, advogado e tal. O que significa burnout? É quando nós sacamos do nosso corpo, durante tanto tempo, que em algum momento o próprio mecanismo de reparo das energias não funciona mais. Você dorme, mas continua cansado. Tira férias e continua cansado. Passa um feriado e a mente continua exausta. E note que existem diagnósticos de burnout tão graves e tão sérios que indivíduos são afastados do trabalho de 6 meses a 1 ano para ter alguma cura relevante. Nós somos a geração mais cansada que já pisou na face da terra. E isso porque em algum lugar nós nos esquecemos do nosso corpo, aprendemos que para ser uma pessoa de sucesso eu tenho que esmagar o meu corpo no processo, eu tenho que lutar com o meu corpo e eu tenho que desprezar o meu corpo. E aqui eu quero falar um negócio que eu espero que não te ofenda, nem te entristeça, e você tenha maturidade para saber, sem nenhum mimimi, que não é para você, mas que é para todos nós. Sejamos adultos por alguns minutos. Eu já fui pastor em 3 estados da federação. Eu já preguei no Nordeste do Brasil, no Norte do Brasil, no Sul do Brasil. Mas tem um fenômeno que acontece aqui, mais do que em qualquer outro lugar, que é pessoas dormindo no culto. Acontece mais aqui do que em qualquer outro lugar. E eu sei que não é por mal. Eu sei que não é porque você não tem respeito pelo pregador ou pelas pessoas que estão aqui conduzindo o culto. Eu sei que não é falta de espiritualidade. Eu sei que a explicação é porque você está exausto. Aí você chega aqui, tem um ar-condicionado gostoso rolando, tem essa cadeira gostosa. Essa cadeira não é boa? Essa cadeira é gostosa, né? Isso. Aí a gente senta na cadeira, tem um ar gostoso,
pastor Hugo tocando uma musiquinha gostosa aqui, assim, te adorarei, Jesus, bem introspectivo. Aí você vai fechando o olho para orar, para falar com Jesus, e o seu corpo vai entrando num modo de relaxamento gostoso, assim, né? E aí você começa a entrar naquele breve estado de delírio antes do sono, não tem isso? Você já viu como é que é orar quando você está com muito sono? Você começa a perdoar Jesus, você começa a fazer um monte de coisa louca, não é isso? A gente meio que fica assim, meio no estado assim, delirante, e o cara dorme. Ele dorme de verdade. E dá até dó, porque a pessoa dorme assim, relaxa os ombros, e às vezes solta até o queixo, assim, e dorme. Note, não é uma crítica. Não é uma crítica. Mas esse sono é um sintoma, não é? Esse sono é um sintoma. Quando Dallas Willard, um dos grandes espiritualistas protestantes do século passado, ele conduzia retiros para executivos, ele separava 5 dias para esses retiros. Quando o cara chegava e recebia o programa do retiro, ele via assim: descanso, almoço, descanso, janta, e depois, descanso. No segundo dia tinha o quê? Descanso. Aí o cara chegava e falava assim: viu, isso daqui é de verdade? Nos 2 primeiros dias que a gente está aqui, a gente não vai fazer nada, a gente não vai pregar nada, a gente não vai ouvir nada, não vou anotar nada. Aí o Dallas Willard falava assim: olha, tudo que você precisa nesses 2 dias é de descanso, descanse. Aí o cara saía revoltado, falava: meu, eu paguei por isso daqui, eu não acredito que eu paguei por isso daqui. Quando chegava no final dos 2 primeiros dias, ele queria descansar o resto dos 3 dias. Porque ele se dava conta do quão cansado e quão exaurido ele chegou ali. Agora, a grande questão é que nós temos uma falha cognitiva, porque nós nos esquecemos de que não existe separação ou dicotomia entre as nossas dimensões física, emocional e espiritual. Nós nos esquecemos de que um cansaço físico vai impactar severamente as nossas relações, porque nós vamos estar sempre no limite da irritabilidade o tempo todo. E quando nós estamos exauridos, não tem como a gente ter um devocional que presta. Você já teve aquela sensação de tentar ler a Bíblia, mas você está tão cansado que você lê 2 minutos, você não sabe o que você leu. Aí você volta no texto, e aí você olha para o texto olha para você, nada sai dali, aí você vai se ajoelhar, e você começa a falar coisas desconexas, e diz amém no dia seguinte. Porque nós estamos exauridos, e não tem como a gente exercer espiritualidade profunda e vibrante, com o corpo simplesmente obliterado. Então a terceira e última aplicação é: nossa fé nos permite viver num estado gracioso de reconciliação com o nosso corpo. Olhe para Jesus dormindo, Ele é o Verbo encarnado. Ele está cansado, Ele simplesmente dorme. Enquanto outros estão trabalhando, e não existe neura nisso, Jesus nos ensina o que significa ser realmente humano. É viver dentro dos limites que Deus nos deu na criação. Deus não quis nos dar um corpo que trabalha 24 horas por dia. Ele decidiu estabelecer limites para a nossa produtividade, para a nossa criatividade. Ele fez assim. E quando nós convivemos com sabedoria com esses limites físicos e psíquicos, nós estamos exercendo a nossa espiritualidade. Algumas pessoas aqui não precisam de uma semana de jejum, não precisam de uma jornada de oração, nem precisam de mais leitura bíblica. Você só precisa tirar 15, 20 dias para respeitar o seu corpo, dormir adequadamente ou talvez ir ao médico. Porque ir ao médico é tão espiritual quanto isso que nós estamos fazendo aqui agora. Cuidar do seu peso, cuidar da sua triglicéride, sei lá o que da vida. Tudo isso é tão espiritual quanto aquilo que nós estamos fazendo aqui. Ouça o que Paulo disse aos Coríntios, que o corpo que nós temos é um templo do Espírito. E que nós temos que cuidar desse templo do Espírito de forma digna. Mas muitos de nós estamos cometendo um ato de vandalismo contra a própria saúde, contra o próprio corpo, e acham que isso não tem nada a ver com o exercício da sua fé. Agora, você consegue imaginar uma fé cristã que não engloba o corpo e que não inclui o corpo nessa espiritualidade? Isso é absolutamente bizarro. Nós somos seres integrados, corpo, alma e espírito.
Não existe essa ideia de que nós precisamos cuidar do nosso espírito e cuidar da nossa alma, mas viver num desprezo pelo corpo. E por fim, nós temos que aprender a receber o descanso como uma bênção de Deus, sem culpa e sem falsas crenças de improdutividade, de preguiça ou qualquer coisa parecida. Eu venho de uma família muito workaholic. Eu venho de uma família em que descansar é quase um pecado e dormir então é um atentado contra a coletividade, em que repousar é gastar tempo e gastar tempo é ser irresponsável. Então, quando Isabela e eu éramos noivos ainda, um dos grandes desafios era a minha noiva me ajudar a estabelecer um dia de descanso pastoral e de folga pastoral. Eu particularmente não gosto da folga pastoral na segunda-feira, porque na segunda-feira, descansar enquanto as pessoas estão indo todas produzir e trabalhar, isso gerava um sentimento muito desconexo e esquisito dentro de mim. Eu particularmente não gosto. Mas a minha noiva começou a bater cada vez mais nisso. Especialmente depois de 2017, que eu tive assim, uma estafa, ela começou a bater e a Isabela começou. Então nós chegamos no acordo que era sexta-feira seria o dia da folga pastoral. A partir do meio-dia, no mínimo, eu tinha que descansar. Ótimo. Então, eu pegava a minha bicicleta, colocava no carro, levava até a orla de Niterói e pedalava ali por Icaraí, São Francisco, indo até a Fortaleza de Santa Cruz, num dos lugares mais bonitos do mundo. Tendo o mar à minha frente, brisa, uma coisa maravilhosa. Parava lá na Fortaleza de Santa Cruz, olhava as águas oceânicas, tomava uma água de coco e depois disso tudo pensava, mas que droga, queria estar trabalhando. Você consegue imaginar um sujeito de mau humor porque ele teve que parar e ir fazer um pedal na orla de Niterói? Esse foi eu. Tive que fazer aquilo durante algumas semanas, para conseguir, depois de talvez 2 meses, chegar lá em Santa Cruz, tirar o capacete, tomar uma água de coco e falar assim, obrigado Deus, obrigado porque eu tenho o privilégio de parar, eu tenho a possibilidade de parar, de contemplar a sua criação, de te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Inclusive lá em Fortaleza de Santa Cruz, eu fazia durante um tempo considerável, aquilo que em toda a eternidade, nenhuma mulher vai entender e nem acreditar que existe. Porque os homens, nós temos um dispositivo de reposição das energias, um dispositivo de descanso, que nós chamamos de caixa do nada. Que é quando seu marido está olhando para uma parede assim, e aí você chega e fala assim, ô indivíduo, o que você está fazendo aí? Ele responde o quê? Nada. Mas não é possível, você está pensando em alguma coisa, você está tramando alguma coisa está fazendo. Mas ele está ali, cara, na caixa do nada, ali pensando assim, em nada. E eu parava diante do mar e ficava lá, olhando para o nada. E voltava para casa, renovado, voltava para casa refrigerado, voltava para casa rejuvenescido, mas levei muito tempo para entender que o descanso é uma bênção. Que eu devo receber um dia de folga, ou um feriado, ou férias, com gratidão, sem culpa, sem neura, sem vergonha, agradecendo a Deus por suas bênçãos. Num determinado trecho de um livro chamado A Falência dos Deuses, do autor Vinod Ramachandra, ele diz o seguinte, é essencial descansar, parando para usufruir os frutos do nosso trabalho com outros seres humanos, nossos semelhantes, e para dar graças a Deus pela dádiva da vida. É isso que restaura a verdadeira perspectiva do trabalho. Eu quero que você imagine o que aconteceu no início da criação, porque Deus criou todas as coisas. Em quantos dias, igreja? Em quantos dias, igreja? Alguém quase 7, não, calma, 6 dias. Em 6 dias. Quais são as últimas realidades que Deus cria no final do 6º dia? Homem e mulher. Deus trabalhou 6 dias. Homem e mulher são criados no final do 6º dia.
Então, o primeiro dia de existência consciente desses seres humanos, o primeiro dia em que eles estão despertos, olhando o mundo criado à sua volta, o primeiro dia em que eles estão plantados e sediados no jardim do Éden, o primeiro dia de vida desse homem, dessa mulher, é o quê? É o sábado. E no sábado Deus fez o quê? Deus descansou. E o homem e a mulher fizeram o quê? Descansaram com Deus. O trabalho veio no primeiro dia, mas a primeira coisa que eles experimentaram foi o descanso. Se você não ouviu nada e não guardou nada, guarde isso. Nós não fomos criados para trabalhar e então descansar. Nós fomos criados para descansar e então trabalhar. E isso não é um mero jogo de palavras. Nós muitas vezes acreditamos e temos crenças assim: eu vou trabalhar e depois eu vou me aposentar, eu vou curtir a vida, eu vou trabalhar e depois eu vou ter paz, eu vou trabalhar, vou resolver os problemas. O descanso sempre vem como uma promessa no final. No final as coisas vão ficar boas, no final vai dar certo. E muitas vezes nós transferimos essa mesma lógica para a nossa espiritualidade. Eu vou fazer as coisas para Deus, eu vou ser uma boa pessoa, eu vou me esforçar, e então eu vou ser redimido, então eu vou ser salvo, então eu vou ser aceito por Deus, então eu vou ser amado, então eu vou receber descanso e salvação. E essa é uma lógica de salvação pelas obras, aonde eu vou me qualificar, aonde a minha performance vai me redimir. Mas quando nós fazemos assim, o descanso nunca vem, porque suas obras não são, nunca foram e nunca serão o bastante. Deus não está impressionado nem com você, nem comigo. Não está. Se você esperar salvação num processo final de esforço individual, más notícias para você, más notícias para mim. A nossa medida não enche o que Deus requer. Mas a verdade é que Deus nos dá descanso em Jesus Cristo antes de tudo. É que em Cristo nós estamos repousados, no trabalho que Jesus já fez por nós lá na cruz, morrendo a nossa morte e levando sobre si mesmo o nosso pecado. É nesse trabalho que nós estamos ancorados, é nele que nós estamos descansados, é nele que nós estamos confiados. Então eu descanso em Jesus primeiro, e então eu sirvo, vivo, obedeço e me santifico a partir do descanso que tenho em Jesus. Não esforço, depois salvação. Salvação que dá início a uma vida de novas, boas obras. Salvação não pelo trabalho humano, salvação pelo trabalho de Jesus. Salvação não pelas obras humanas, salvação pela graça de Jesus. Nós somos criados com um corpo. Nosso Salvador veio com um corpo. Nosso Salvador teve o seu corpo punido pelos nossos pecados na cruz. Nosso Salvador passou pela morte física do corpo. Ele passou pela ressurreição do corpo, pela glorificação do corpo. E nós estamos agora confiados no trabalho de Jesus, para que o nosso corpo também um dia seja ressurreto e glorificado. Ressurreto e glorificado. Que Deus seja louvado na sua vida, em todas as áreas da vida. Que o dia de descanso seja um dia de culto para você e para mim. Que férias seja um tempo de renovo, de aprofundar a nossa relação com Jesus. Que seja assim para você e para mim. E que o descanso seja visto como uma bênção, como algo que Deus nos dá pela graça, não como algo do qual nós devemos ter vergonha diante da cultura da nossa cidade e do nosso bairro. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado porque o que nós verdadeiramente precisamos é de descanso. Porque quando nós nos esquecemos de que o Senhor está provendo, o Senhor está cuidando, e que tudo o que nós realmente precisamos para poder te servir, te conhecer, nos é dado pela graça, quando nos esquecemos de tudo isso, nós nos envolvemos no trabalho como se o trabalho fosse um tipo de salvador funcional. E como se o dinheiro fosse cuidar de nós, do nosso futuro e da nossa velhice. Nós nos envolvemos com crenças que vão destruir o nosso corpo, que vão solapar a nossa saúde, que vão nos colocar num lugar de dificuldade, de solidão também, de exaustão, de irritabilidade, de dificuldades para nós e para nossa família. Senhor, nos ajuda. Nós estamos sendo consumidos na roda viva da nossa cidade, do nosso bairro.
Mas nós pedimos socorro do Espírito, para entender que nós somos criados para esse estado pleno de repouso, de desfrutar na Tua presença e de aproveitar as bênçãos que o Senhor nos tem dado. Muito obrigado por esse domingo, dia do Senhor, mas para nós especialmente, dia de nos afastarmos dos nossos labores, para envolvermos o nosso coração com as coisas de Deus, para desfrutarmos de descanso, de tempo com a família, e poder reequilibrar a nossa perspectiva de que amanhã tudo começa, e sempre teremos alguma coisa para fazer, sempre teremos um novo projeto, uma nova urgência, uma nova demanda, uma nova emergência, um novo cliente, não importa, uma coisa nova que exige a nossa atenção, sempre teremos, isso não acaba jamais, é uma roda viva. Nos ensina a proteger o nosso coração no meio disso tudo, nos ensina a exercer a nossa fé no meio disso tudo, nos ensina a descansar no meio desse temporal, Jesus. Jesus, assim como o Senhor deita e repousa naquele barco, numa convicção plena de que o Deus soberano, Pai Celestial, está cuidando de todas as coisas, e que nenhum só fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a sua permissão. Assim também nos permita repousar, mesmo se as águas estiverem bravias, não importa o tamanho do temporal, nos dá descanso, Senhor, descanso do Espírito Santo. Faz isso agora em nome de Jesus. Nos dá um coração firmado em Ti, nas Tuas promessas, porque nós sabemos que não vamos conseguir descansar do lado de fora se o nosso coração não estiver repousado em Ti em primeiro lugar. Porque o descanso não é uma mera sensação física, não é um mero estado de ócio físico, mas o descanso emerge desse lugar de dependência, de confiança e de entrega, que sabe que você está cuidando, Jesus. Você está cuidando. Em vão será acordarmos de manhã e nos matarmos de trabalhar. Inútil será vigiar e construir se o Senhor não trabalha conosco. Porque os seus amados o Senhor dá enquanto dormem, diz a Tua palavra. O Senhor é aquele Deus que está trabalhando por nós, está trabalhando mesmo quando nós dormimos. O Senhor está trabalhando até mesmo apesar de nós e da nossa teimosa insistência na nossa autonomia. O Senhor está trabalhando a nosso favor o tempo todo. Obrigado, Jesus, porque nós podemos ir dormir em algumas horas e repousar, mas o Senhor vai continuar trabalhando com seus decretos divinos e sua soberania ditosa a nosso favor, para o nosso bem, para que todas as coisas dispostas nessa segunda-feira e adiante possam ser para o nosso bem, porque todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Obrigado, Jesus. Obrigado porque finalmente nós podemos descansar. Nós damos graças, nós repousamos, nós nos reclinamos no Seu colo mais uma vez e agradecemos. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém.